Então você que está assistindo pelo Instagram ou pelo YouTube, hoje nós vamos falar de diabetes gestacional e de gemelaridade. Lembra que a gente fez uma live, junto com o Felipe, inclusive, sobre diabetes gestacional, mas a gente falou coisas mais simples para fazer as questões. Hoje a gente vai falar de forma mais minuciosa sobre a diabetes gestacional. Vamos falar alguns pontos que nós falamos na live, né? O esqueleto da live a gente falou lá na outra live de diabetes. Mas hoje a gente vai falar também de gemelaridade. Vamos fazer outras questões que a gente não fez e por isso que eu resolvi, porque eu não gravei a outra live. Aí por isso a gente vai gravar de novo para eu deixar salva lá no YouTube. O tema a gente não tinha falado ainda. Tá certo? Então vamos falar de diabetes gestacional e gemelaridade. É isso que a gente vai estar falando hoje. Felipe deixou um recado aqui e hoje mesmo eu vou colocar a propaganda, Felipe. Quinta-feira a gente vai ter uma live a mais, uma live especial aí com o nosso convidado de honra, nosso amigo Felipe vai estar participando aqui com a gente também na live na quinta-feira, certo? Então, se você quer assistir a live, essa só vai ficar no Instagram, essa a gente não vai. Aliás, não, essa vai também, ó. Essa vai ficar gravada também. Se você quiser participar ao vivo, vai ser sobre valvopatias, certo? E sobre insuficiência cardíaca. É a live de quinta-feira lá de 19 horas. Então a gente vai ter, na quinta-feira a gente vai ter uma live de meio-dia, uma live de 17 horas e uma live de 19 horas. São 3 lives na quinta-feira, para a gente já se acostumando com atenção, certo? Se você está no YouTube, você já está vendo a questão aí, tá? E eu vou começar com a questão, tá? Eu vou começar com a questão para a gente poder introduzir. Se você já está no YouTube, você está vendo a questão. Então, se você está perdido, é a sua primeira live, eu acho que não, né? Acho que a maioria daqui da galera tá ligado nessa... tá ligado que as questões eu já coloco aqui, né? Mas quem não tá ligado ainda, então, aí na minha bio, aqui tem um linkzinho lá, perto da minha foto, você vê um linkzinho. Se você tá vendo no Instagram, tá? Se você tá vendo no YouTube, possivelmente, você vai estar com o link aí na descrição do vídeo, tá? Então você consegue pegar as questões, beleza? Vai lá na minha bio e você consegue clicar e pegar as questões, tá certo? Vai lá, baixa para a gente poder resolver as questões. Então vamos começar. Já vou começar direto com a questão, certo? E aí a partir da questão a gente vai falando sobre algumas coisas que a gente já falou e sobre outras que a gente ainda não falou sobre diabetes gestacional. É uma questão da USP de Ribeirão Preto. Vamos ver aqui, ó. Questão número 1. Pega aí a sua questão. Se você quiser saber o canal do YouTube, no YouTube não está acontecendo ao vivo, tá? Ela vai ficar gravada. Essa live fica gravada no YouTube. Então, para ver no YouTube, você vai no meu canal que está aqui também na bio. Você clica na bio, aparece lá o meu canal do YouTube também. E você vai ver lá o linkzinho para poder entrar no meu canal do YouTube, certo? Então, vamos lá. Diz assim, ó. Questão número 1, você baixa na bio. Vai lá na bio, clica lá que você baixa as questões. Tem gabarito já, a questão tá tudo certinho, tá uma maravilha. Agora eu tô tendo mais trabalho, mas tá mais certinho, beleza? Então vamos lá. Diz assim, ó. Paciente de 37 anos, primigesta, com 28 semanas de idade gestacional, retorna à consulta de pré-natal após uma semana de diagnóstico de diabetes mellitus gestacional e estabelecimento de conduta com orientação nutricional e realização de atividade física. Apresenta os seguintes valores da curva glicêmica domiciliar, valores em miligramas por cento. Ó, vamos ver aqui, ó. Segunda-feira, em jejum, 98. Pré-prandial, 102 e 2 horas pós-prandial, 123. Terça-feira, 91, 98 e 112. Quarta-feira, 90, 97 e 109. Quinta-feira, 96, 103 e 127. Sexta-feira, 92, 105 e 122. Sábado, 97, 103 e 121. E domingo, 96, 102 e 126. Quais eram os valores que a gente usava como referência para saber que a glicemia estava normal? Então a gente tinha valores em jejum, tínhamos valores pré-prandiais e valores pós-prandiais de 1 hora e de 2 horas. Em jejum era menor ou igual a 95. Se era pré-prandial, era menor do que 100, tá? E pós-prandial, depois de 1 hora, 140 e depois de 1 hora, 120. Então era 95, 100, 140 e 120. Esses eram os meus valores de referência, beleza? Então vamos ver aqui qual é que está alterado. Ó. Na segunda-feira, 98 em jejum está alterado, né? Porque tinha que ser menor ou igual a 95. 98 passou, então está alterado aqui em jejum.
Pré-prandial tem que ser o quê? 100, tá 102, tá alterado também. Pré-prandial tá alterado. 2 horas tem que ser o quê? 120, tá 123. Então, os três estão alterados na segunda-feira. Na terça-feira e na quarta não tem nenhum alterado, que era 95, 100 e 120. Tá tudo normal, certo? Vocês conseguem ver aí? 92, 91, 98 e 102. Estão perguntando aqui, 95 ou 92? Ó, preste atenção. A gente falou na nossa live de diabetes gestacional que nós tínhamos valores para o diagnóstico e valores de tratamento. Então, quando você está para diagnosticar, a gente vai falar daqui a pouco. A gente está falando de tratamento aqui. Eu quero saber qual é a minha meta. Quando eu já diagnostiquei, essa paciente ela tem diabetes, certo? Ela está dizendo que ela já foi diagnosticada como diabetes gestacional. Então, depois que eu recebo o diagnóstico de diabetes, eu tenho que ter metas para cumprir. A minha meta em jejum é menor ou igual a 95. Essa é a minha meta. A minha meta pré-prandial é uma meta ali de 100. 100, menor ou igual a 100. A minha meta depois de 1 hora pós-prandial é uma meta de 140. E depois de 2 horas de 120. Isso é a minha meta terapêutica, certo? Isso daí não é para diagnóstico. Essa paciente já foi diagnosticada. Essa é a meta terapêutica. Então, no tratamento da diabetes, a gente tem as metas terapêuticas. Essa paciente, na segunda e na terça, extrapolou as metas. Na terça-feira, aliás, na segunda, né? Porque na terça e na quarta tá normal. Na quinta-feira, tá também tudo alterado. Na sexta tá tudo alterado. Não, em jejum tá normal, mas as outras estão alteradas. Então, o que é que eu consigo ver aqui nessa paciente? É uma paciente que está descompensada, certo? Usando essa questão aí, a gente vai falar agora do diagnóstico e do tratamento para a diabetes gestacional. Então, o que é que eu tinha? Eu tinha valores de referência em jejum. Em jejum, o certo era menor do que 92, né? Para a grávida estar bem, para eu diagnosticar que está normal. Então, se eu faço a glicemia em jejum, dá menor do que 92, está normal. Se dá entre 92, certo? A partir de 92 até 125, aí eu vou dizer que essa paciente ela tem diabetes gestacional. Só preciso disso daí para dizer que ela tem diabetes gestacional. Agora, se dá mais do que 125, aí ela tem diabetes pré-gestacional. Essa mulher ela já tinha diabetes antes, certo? Essa mulher, então eu consigo diagnosticar ali com o exame de glicemia em jejum. Quando é que eu faço glicemia em jejum nessa paciente? No primeiro trimestre, antes das 20 semanas, certo? No segundo trimestre, eu vou fazer ali a tolerância oral à glicose, que eu faço entre 24 e 28 semanas, certo? Então, antes das 20 semanas, jejum. Depois, entre a 24 e 28, eu faço tolerância oral. No jejum é menos do que 92, certo? É o normal. Se for entre 92 e 125, é diabetes gestacional. E se for maior do que 125, então de 126 para cima, é diabetes pré-gestacional. Qual é o tripé aí para o tratamento dessa diabetes? Era dieta, exercício físico e insulinoterapia. Se eu fazia dieta e exercício físico, eu tinha que monitorar essa paciente por 1 a 2 semanas. E aí, somente quando ela não normalizava a glicemia, não atingia as metas, aí sim eu passava para a insulinoterapia, certo? Então eu tenho que fazer exercício físico e dieta inicialmente, e depois, após 1 ou 2 semanas, eu vou ver a glicemia dessa paciente. Como a gente viu, ela faz várias medições. Geralmente as pacientes fazem 6 a 7 medições por dia. E eu vou verificar se essa paciente está controlada ou descontrolada na sua glicemia. Certo? Então, jejum é uma coisa, meta terapêutica é outra. Beleza. A tolerância oral, aí, entre 24 e 28 semanas. Quais são os valores? Então, eu vou ver. Eu tenho valores em jejum, menor do que 92. Eu tenho valores após 1 hora, que essa paciente ela fez o teste, certo? E eu tenho depois de 2 horas. Aí, em jejum, mesma coisa. Menor do que 92, certo? Normal é menor do que 92. Se for entre 92 e 95, eu vou ter 92 e 125, eu vou ter diabetes gestacional, e maior do que 125, então de 126 para frente, eu vou ter diabetes pré-gestacional, beleza? Em jejum é isso. Depois de 1 hora, a glicemia ela vai ter que ser menor do que 180 para o diagnóstico. Tolerância oral, menor do que 180. E se for a partir das 2 horas, menor do que 153. Então, diagnóstico de diabetes gestacional.
Glicemia em jejum antes de 20 semanas. O que é que eu faço? Pré-natal, antes de 20 semanas, glicemia em jejum. Tem que ser menor do que 92 para ser normal. Se for entre 92 e 125, diabetes gestacional. Se for maior do que 125, diabetes pré-gestacional. Certo. Tolerância oral à glicose. Eu faço a partir da 24ª semana até a 28ª, no segundo trimestre. Vou lá. Beleza? Fiz. Aí eu vejo em jejum, vejo em 1 hora, em 2 horas. Em jejum, menor do que 92. Em 1 hora... eu tenho que estar 180, menor do que 180. Em 2 horas, menor do que 153. Se der alterado apenas certo? Algum parâmetro der alterado na tolerância oral, eu já diagnostico diabetes gestacional. Beleza? Então, é isto. Isso é o esquema para o diagnóstico. Meta terapêutica. Qual era a minha meta terapêutica? Era 95 para jejum, certo? Pré-prandial 100. Pós-prandial 1 hora era 140 e pós-prandial 2 horas era 120. Isso é a meta de glicemia terapêutica. Beleza? Então é assim que nós fazemos essa meta. Vou lá, olho para a paciente. Ela não atingiu a meta, o que é que eu faço? Dieta, exercício. Avalio 1 a 2 semanas e se ainda não atingiu a meta, o que é que eu faço? Eu faço a insulinoterapia. A insulinoterapia, existem vários esquemas que você pode fazer, mas o mais comum é usar a NPH, insulina NPH, 2 vezes ao dia e as insulinas rápidas, certo? A regular aí antes das refeições, beleza? Então é assim que você trata a diabetes gestacional. Agora vamos fazer aqui a questão. Então essa paciente ela já fez dieta, já fez exercício e nada. Ainda está descontrolada, beleza? Então o que a gente fazer? A conduta mais adequada para esse caso é, letra A, prescrever antidiabéticos orais em associação às orientações nutricionais e atividade física. Letra B, associar a prescrição de insulinoterapia às orientações nutricionais e atividade física. Letra C, somente reforçar a conduta atual de orientações nutricionais e atividade física diária, manter segmento pré-natal habitual, uma vez que a paciente apresenta-se euglicêmica. Ó, quanto tempo já passou? Ó, realização de atividade física. Então, supostamente, após 1 semana ela retornou. Ó. Fez isso daí, após 1 semana. Aí o que eu faço agora? Eu tenho que fazer insulinoterapia, letra B. Certo? Simples e fácil, não tem dificuldade nenhuma. Vamos para a próxima aqui, ó. Paciente, 25 anos de idade, diabética tipo 1, desde os 9 anos de idade. Planeja engravidar. Para essa paciente, quais exames laboratoriais devemos solicitar no aconselhamento pré-gestacional, com o objetivo de minimizar a morbimortalidade materno-fetal? Letra A, cálculo da glicemia média, ecocardiograma e curva de insulina. Letra B, insulinemia, dosagem de glicemia em jejum e hemoglobina glicada. Letra C, exame de fundo de olho, dosagem de creatinina e de hemoglobina glicada. Letra D, exame de fundo de olho, dosagem de péptido C e hemoglobina glicada. Letra E, exame de fundo de olho, perfil glicêmico e insulinemia. E aí? Respondam aí. 2, qual é que vocês responderiam? Letra A, B, C, D ou letra E? Quero ver aí se vocês estão ligados ou não. Certo? O que é que vocês responderiam nessa questão? Letra A, B, C, D ou letra E? É boa essa questão, viu? Muito boa. E é da USP de novo. A gente não está fazendo questão da USP. A próxima não é da USP não, é do Rio de Janeiro. E aí, galera, o que é que você responderia? Coloca aí, 2 e a letra que você coloca, tá certo? Letra A, B, C, D ou letra E? O que você acha? Letra E? Então, letra E, ué. Presta atenção, essa paciente tem diabetes tipo 1. Vou perguntar para vocês, ela tem insulina? Essa paciente tem insulina? Não tem insulina. Ela não produz insulina. Então ela nem tem péptido C, que é o precursor da insulina, e nem tem insulina. Não vai ter insulina. Então qualquer uma que der insulinemia, você não vai, e nem péptido C. Porque essa paciente não produz, ela tem insuficiência na produção de insulina. Então para que você vai medir insulinemia se essa paciente não produz insulina? Então, curva de insulina, letra A está errado. Cadê? Letra D diz péptido C. Não vou. Não tem para quê? Essa paciente não tem péptido C. Letra E, insulinemia. Tampouco. Está errado. Então estamos entre a letra C e a letra B. Não é isso? A letra B tinha?
Que tem a insulinemia, a letra B também não. Então só pode ser a letra C. Que miserável, não? Colocou diabetes tipo 1. Eita, muito engraçado. As questões são ótimas. Aí você vai lá, letra E. Mas era a letra C, galera. Letra C. Fundo de olho, dosagem de creatinina e hemoglobina glicada. Por que você dosa a creatinina e o fundo de olho? Porque são os órgãos-alvo. Lembra, depois de 5 anos que tem diabetes mellitus tipo 1, eu já faço essas... eu tenho que fazer anualmente essa verificação dos órgãos-alvo. Então vai ter neuropatia, nefropatia, retinopatia, cardiopatia, certo? Então tem que estar fazendo os exames para poder ver se está alterado. Massa essa questão. Pegadinha do malandro. Letra C. Vamos lá, próxima. Diz assim, ó. Secundigesta realiza teste de tolerância oral à glicose de 75 gramas durante 27 a 27ª semana de prenhez. Ó, que palavra, né? Prenhez. Com os seguintes resultados. De jejum a 93. Tá? A tolerância oral tem que ser menor do que 91. Então 93 está mais do que 90, menor do que 92. Então está errado, né? Está aumentado. 93 já está errado em jejum. Após 1 hora, 178. 178 ele está o quê? Era 80, né? Era na segunda hora, então está normal. Na segunda hora está normal. E após 2 horas, 155, tinha que ser menor do que 153. Então também está aumentado. Então em jejum está aumentado e 2 horas está aumentado. De acordo com esses resultados e com o estudo APO, pode-se afirmar que, vamos ver, a paciente deve ser classificada como B, segundo a classificação de Priscilla White. Letra B, a paciente não é portadora de diabetes mellitus gestacional, pois só teve um resultado alterado. Letra C, a paciente é portadora de diabetes mellitus gestacional, estão alterados os resultados de jejum e de 2 horas. Letra D, a paciente não pode receber qualquer diagnóstico, pois o exame deveria ser realizado entre 18 e 22 semanas. E aí? Qual é o que está correto? Deixa eu diminuir aqui para você visualizar melhor. Qual é a que está correta? Letra A, B, C ou letra D? O que vocês marcariam? Acho que essa questão a gente fez, não foi? Mas fica aí de forma alegórica aí para vocês. As duas primeiras a gente não tinha feito, não. Então, ó. Ela não é... Se você vai lá... Ó, pesquisa essa classificação. Você vai ver que não é a categoria B. Tá? Nessa classificação não é a categoria B. Não importa. Não era necessário nem você saber isso para poder responder essa questão. Porque você tem que saber a resposta correta. Veja. B. A paciente não é portadora de diabetes mellitus gestacional. É sim, porque eu falei para vocês que tolerância oral à glicose, ela unicamente necessita de uma alteração. Ela tem 2. Né? Então, letra B está errada. A paciente é portadora de diabetes mellitus gestacional e estão alterados os resultados em jejum em 2 horas. Resposta letra C. Tá? E a letra D diz assim... A paciente não pode receber qualquer diagnóstico, pois o exame deveria ser realizado... Não é entre 18 e 22, é o quê? 24 e 28 semanas. E ela está na semana qual? 27ª semana, está perfeito. Próxima questão. Paciente de 28 anos, gesta 2, parto 1, apresentou os seguintes resultados. Dos exames de rotina pré-natal no primeiro trimestre da gestação. Grupo sanguíneo A, portador de RH positivo, hematócrito de 36%, hemoglobina de 11%, glicose de 84%. Sorologia anti-HIV negativa, VDRL negativo, IgG e IgM negativos, para toxoplasmose. Antígeno S, né, de hepatite B, maior do que 10. E HBS, antígeno negativo. Certo? Realizou o teste oral de tolerância à glicose, com 24 semanas de gestação, confirmado o diagnóstico de diabetes gestacional. Diante desse caso, entre as diversas condutas e recomendações, deve-se incluir realização de ecocardiograma fetal, prescrição imediata de insulinoterapia, estímulo à prática de exercícios físicos, ou letra D, realização de Doppler velocimetria a cada 4 semanas. E aí? O que você faz? Letra A, B, C ou letra D? Coloca assim 26 e coloca a letra. Qual é que você acha aí? Qual é que você marcaria? Letra A, B, C ou letra D? E aí, meu querido? Minha querida, qual é que você marcaria? Essa foi diagnosticada como diabetes gestacional, com 28 semanas, e aí ele quer saber o que é que você vai fazer. Você vai fazer o ecocardiograma fetal, vai fazer insulinoterapia, exercício físico ou fazer o Doppler a cada 4 semanas. Exatamente. A gente tem que fazer o quê? Tem que fazer exercício e dieta inicialmente e depois insulinoterapia.
terapia. É isso que a gente faz em todos os pacientes. Certo? Então, a resposta correta é a letra C. Tá incompleta, né? Porque não fala da dieta, mas é a nossa conduta. Letra C. Insulinoterapia agora não. Tem que passar uma semana ou 2 avaliando e aí depois eu faço a insulinoterapia se tiver necessidade. Beleza? Então ficou claro, diabetes gestacional? É isso aí. Não tem dificuldade. Muito bom, muito fácil. Questões muito tranquilas. E não é para você errar de jeito nenhum uma questão dessa, porque ela é dada, certo? É dada, questão dada. Beleza? E aí? Podemos ir para frente? Ficou claro os principais pontos que você tem que saber em relação à diabetes gestacional? Tranquilo? Podemos caminhar? Pegadinha foi ótimo, entendeu? Vamos lá, então vamos lá. O outro tema que a gente vai falar hoje é a gemelaridade. Vou deixar aqui já no ponto as questões e a gente vai falar sobre gemelaridade. Um tema muito pouco ensinado, né? Eu não sei se vocês tiveram esse tema lá quando vocês estavam estudando ou se ele foi deixado de lado, mas a gente vai falar algumas coisas básicas sobre o tema e as coisas mais importantes que a gente precisa saber para responder às questões que porventura venham a aparecer sobre o tema. Tá certo? Então é um tema tranquilo, um tema simples, um tema que não vai ter muita dificuldade, mas um tema que geralmente a gente deixa para lá. Então, a gente vai falar sobre os pontos mais importantes, tá certo? Os pontos mais importantes sobre gemelaridade. Beleza? Então, o que a gente tem que falar sobre gemelaridade? Primeiro, gemelaridade. O parto gemelar ele vai causar algumas modificações diferentes do parto que é somente com o feto. A gente sabe que quanto maior for a pressão intraabdominal, mais dificultoso vai ser esse parto. Então esse parto, com certeza ele vai ter um risco de parto prematuro, certo? Um risco maior de apresentar hipertensão arterial, por quê? Porque vão se produzir muito mais beta-HCG. O beta-HCG vai produzir em muito maior quantidade. Então vai parecer até uma doença trofoblástica, né? Nesse caso, que também ele aumenta muito o HCG e a paciente ela vomita muito mais, tem um maior crescimento, né, da barriga, né? Então a gemelaridade vai gerar esses riscos de parto prematuro, hipertensão arterial, de pré-eclâmpsia, de diabetes gestacional, de polidrâmino, né, de aumentar esse líquido, de abortamento, de ruptura prematura de membranas, certo? De restrição do crescimento. Geralmente pode acontecer uma síndrome onde a gente tem um feto que nasce menos do que o outro, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Placenta prévia, deslocamento prematuro de placenta. Então todas aquelas alterações hemorrágicas, a gente vai ter um risco aumentado aqui nesse parto gemelar, certo? Beleza. Como é que acontece então o parto gemelar? Por que uma mulher que era para ter uma gravidez com um feto, ela tem mais de um feto? Então pode acontecer duas coisas. A mulher pode ovular em mais de um óvulo, então ela pode ovular nos 2 óvulos ao mesmo tempo, e aí vai produzir 2 embriões diferentes, certo? Que aí vão ter placentas diferentes, nesse caso. Agora, ela pode ter apenas uma ovulação e esse zigoto ele se dividir, certo? Se dividir e formar 2 seres totalmente diferentes. Beleza? Então, a gente pode ter um embaraço monozigótico e dizigótico, certo? Dizigótico porque é um zigoto, dizigótico porque são 2 zigotos e monozigótico porque é um zigoto. Beleza? Pode ser monozigótico ou dizigótico. Os monozigóticos, então, eles podem ser monocoriônicos ou dicoriônicos, ou seja, ele pode ter apenas uma placenta ou ter 2 placentas, não é isso? Pode ser monocoriônico ou dicoriônico, os monozigóticos. Lembra, ele tem uma divisão em algum momento que ele separa e forma 2 seres diferentes. Então, o parto monozigótico, que é com uma só ovulação, um só zigoto, ele pode gerar apenas um feto ou gerar 2 fetos. Então, ele pode ser e ter uma placenta ou 2 placentas, certo? Pode ser monocoriônico ou dicoriônico. E ele também pode ser, se ele for monocoriônico, ele pode ser, veja, ele tem uma placenta só, ele pode ser
diamniótico ou monoamniótico. Amniótico é em relação ao quê? A bolsa, certo? Ele pode ter uma bolsa ou duas bolsas. Então vamos falar de forma simples. Ele pode ser um zigoto, que pode se dividir e formar dois seres, e pode ter ou uma placenta ou duas placentas. Certo? Uma placenta ou duas placentas. Pode ter, em uma placenta, ele pode ter uma bolsa ou duas bolsas. Certo? E aí a gente vai saber como é que a gente sabe se é uma bolsa ou duas bolsas. Beleza? Os dizigóticos, então. Os dizigóticos, eles não são obrigatoriamente dicoriônicos. Então não pode ter o dizigoto e ser a mesma placenta. Não existe essa possibilidade. Então se ele tem a mesma placenta, significa que ele é monozigótico, não é dizigótico. Beleza? Você já sabe disso daí. Certinho? Beleza. Então o que mais? A gente tem dois sinais aí nos embaraços monozigóticos que são dicoriônicos, né? Então ele tem duas placentas, ou então ele tem monocoriônico, ele pode ter uma placenta só. Como é que a gente sabe se esses fetos eles têm duas placentas ou eles têm uma placenta, certo? Aí você vai ver o sinal lá na ultrassonografia. Na ultrassonografia você vai ver o sinal ou do lambda ou sinal do T, certo? Sinal do lambda ou sinal do T. Você não vai conseguir ver aí no Instagram, mas aqui para o YouTube eu vou colocar aqui a imagem do sinal do lambda. Se você quiser, já que você está olhando aí no seu computador, coloca aí no Google assim, ó, sinal do lambda e do T. Vai aparecer aí no Google facilzinho para você colocar. Se você puder colocar, coloque aí para você ver, que é muito interessante para você ver o que acontece. Você coloca lá Google, né? E pesquisa nas imagens. Beleza? E aí você vai ver que o sinal do lambda, aqui como a gente vê, ó, o lambda, ele tem, vou colocar aqui, para quem está vendo no YouTube, depois, né, que a gente está gravando essa live, se você está vendo depois dessa live, você vai ver aí no seu computador. Se você está vendo pelo Instagram, você não vai ver, então eu peço que você abra aí no seu computador. Tá certo? Para você olhar esse sinal, porque é muito interessante. Ó, o sinal do lambda, ele tem aqui, ó, ele tem como se fosse um triângulozinho. Colado na placenta, no bordo da placenta tem como se fosse um lambda, um triângulo, certo? Você vê a placenta aqui e mais ou menos isso aqui, ó. Um triângulo, é isso que você vê. Aí esbranquiçado, né? Certo? Você vê aqui a parede e você vê aqui o lambda. Se for o sinal do T, você vai ver isso aqui, ó, uma linha, que você consegue ver aí no YouTube, tá? Uma linha é o sinal do T e um triângulo é o sinal do lambda. Se for o sinal do lambda, então a gente vai ter uma gestação gemelar dicoriônica, certo? Se for o sinal do lambda, vai ser dicoriônica. Se for o sinal do T, vai ser monocoriônica, ou seja, uma só placenta o sinal do T e duas placentas o sinal do lambda, que parece um triângulozinho, tá certo? Ficou entendido? Muito simples, sem dificuldade. Sinal do T e sinal do lambda. Agora, quais são os fatores de risco para ter gestação dizigótica? Certo? Para você ter dois zigotos aí. O uso de drogas induzidas de ovulação, certo? Se você fizer, por exemplo, você quer engravidar, mas não ovula, e você faz uma administração de alguma droga indutora da ovulação. Quando você faz a droga indutora, ele aumenta a sua ovulação e aí você tem ovulações pelos dois óvulos. E aí você tem isso daí, estimulação por fármacos, certo? O emprego de técnicas de reprodução assistida, que a gente já acabou de falar. A história familiar, então, mulheres que têm muitos casos na família de gestações dicoriônicas, dizigóticas, melhor dizendo, elas podem ter também esse caso, essa experiência também. Certo? A paridade, então, quanto maior a frequência de gêmeos, dobra na gestação a partir da quarta gestação. Então, se você tiver 4 gestações, a possibilidade de ter um parto gemelar, ele aumenta, aí ele dobra a possibilidade, certo? Então, quanto mais gestações, maior vai ser a probabilidade de você ter um parto gemelar, certo? A idade materna também, então a incidência de gêmeos ela aumenta até os 37 anos. E aí, fatores nutricionais também, certo? Fatores nutricionais, eles também estão associados a esses partos gemelares. Beleza?
Então são esses os fatores de risco para você ter o parto gemelar. Vamos falar agora de algumas complicações da gestação monozigótica monocoriônica, certo? Complicações que a gente tem, o citrato de clomifeno, é isso aí, citrato de clomifeno, exatamente. É o fármaco que a gente utiliza a mulher para ela poder ovular, né? Citrato de clomifeno. A gente pode usar, por exemplo, na síndrome do ovário policístico, que a mulher não tem essa dificuldade de ovular, né? A gente pode usar o citrato de clomifeno. Beleza. Quais são as complicações que podem acontecer desses partos gemelares? A gente tem algumas complicações que podem acontecer nos partos. A principal dela, que mais vão perguntar nas provas, tanto do Revalida como de residência, é a síndrome da transfusão feto-fetal. Então eu tenho um feto, certo? Que ele é o receptor e um feto que é o doador. Certo? Na ultrassonografia, você vai ver polidrâmnio em um dos fetos e oligodrâmnio no outro feto, certo? O feto que é o doador, ele vai ter oligodrâmnio. E o feto que é o receptor, ele vai ter polidrâmnio. Ou seja, um feto está doando nutrientes para o outro feto, certo? Está sendo impossibilitado de receber os seus nutrientes porque está indo para o outro feto, certo? Então, existe uma transfusão de sangue entre os fetos, de um dos fetos para o outro, do doador para o receptor, certo? Transfusão, então aí, síndrome de transfusão feto-fetal. A gente vai ter um feto maior e um feto menor. Como é que você faz o diagnóstico? Então você vai ter um bolsão maior de um lado, que vai mostrar o polidrâminos, então maior do que 8 centímetros na cavidade do receptor e menor do que 2 centímetros na cavidade do doador. Então é isso que você vai ter no diagnóstico. A ultrassonografia vai ter um líquido amniótico maior, o bolsão maior do que 8 centímetros no receptor e menor do que 2 centímetros no doador, beleza? É isso que você vai ter para fazer o diagnóstico. Os estágios dessa alteração, tá? Estágios, tem estágios, existe uma alteração com estágios. Então, o estágio 1, você tem o polidrâmino no receptor e o oligodrâmino no doador, somente isso. No estágio 2, você tem a bexiga do doador, ela não é mais visualizada. Então, você tem uma ausência de visualização da bexiga do doador. O receptor vai ter a bexiga visualizada, o doador não vai. Então a transfusão de sangue foi muito grande. Lembra que o rim é o principal produtor de líquido amniótico. Então se o líquido amniótico está indo todo para um feto, então eu vou ter alteração renal e a ausência da bexiga em um no doador. O estágio 3, eu vou ter a Doppler fluximetria anormal, certo? Então eu vou ter alterações da artéria umbilical e da artéria e da veia umbilical e do ducto venoso. Então o Doppler alterado é estágio 3. Memoriza aí, estágio 1, ele só tem oligodrâmio e polidrâmio. Estágio 2, ele tem a bexiga que não é visualizada em um dos dois fetos. E o estágio 3, ele tem a Doppler fluximetria alterada. Já vai ter o exame de Doppler alterado. No estágio 4 é a hidropsia fetal, certo? Hidropsia fetal no estágio 4. E estágio 5 é o óbito, diretamente o óbito. Estágio 4, hidropsia fetal. Estágio 5, óbito. Certo? Agora vamos falar. Muito legal esse tema. Muita coisa assim interessante, você entender porque acontece. E aí eu queria falar para vocês, sobre a via do parto. Certo? A maioria das vezes, esses partos gemelares estão em posição cefálica. Então, muitas vezes, a maioria das vezes, a gente vai fazer o parto normal, tá? Parto normal na maioria das vezes, porque na maioria das vezes está encefálico. Quando os dois estão encefálicos, certo? Aí a gente faz o parto normal sem problema, tá? 95% eles são cefálicos e aí cerca de 50% os dois estão cefálicos, certo? O entrelaçamento de cordões, onde é que acontece o entrelaçamento de cordões? Para acontecer entrelaçamento de cordões, eles têm que ter a mesma bolsa e a mesma placenta. Não tem como ser bolsas diferentes para entrelaçar cordões. Só entrelaça se eles tiverem a mesma bolsa, certo? É aí onde vai entrelaçar. Então são monocoriônicos, monominióticos. Esses são os partos. Os partos monocoriônicos, monominióticos são os que têm entrelaçamento de cordão. Agora, último ponto para a gente poder falar
de gemelaridade a gente já fazia as questões. Ó, eu só queria dizer uma coisa para vocês. Agora só para terminar, assunto de gemelaridade. Eu quero saber a partir de quando tem a divisão aí para formar cada um desses fetos. Se a gente tiver, vamos pensar, eu quero saber da clivagem do zigoto. Vamos lá, eu quero saber a partir de qual momento aconteceu para acontecer o parto gemelar. Onde foi que se dividiu para ter o zigoto? Então vamos pensar assim, ó. Vou fazer um esquema aqui para vocês, ó. Se a divisão do ovo se dá até 72 horas, isso acontece quando? Quando tem monozigótico, né? Tem que ser monozigótico para poder ter essa divisão. E ele é dicoriônico e diamniótico. Nos fetos monozigóticos, dicoriônicos e diamnióticos, acontece a clivagem ali a partir das 72 horas, certo? 72 horas é onde acontece a clivagem, beleza? 72 horas. Agora, quando ele é monocoriônico, monocoriônico diamniótico, certo? Monocoriônico diamniótico, aí eu vou ter a partir aí do 3º até o 8º dia. Então a gente vai colocar assim na nossa cabeça. Na primeira semana, certo? Então, ó, presta atenção, ó. Dicoriônico diamniótico, 72 horas. Se é monocoriônico e diamniótico, ele tem uma placenta só e tem duas bolsas, uma placenta e duas bolsas, aí ele vai colocar acontecer na primeira semana. E quando ele tem uma só placenta e uma bolsa, aí ele vai acontecer a partir da segunda semana, certo? Uma placenta e uma bolsa. Beleza? Então, de novo, duas placentas, duas bolsas, acontece 72 horas. Uma placenta, duas bolsas, acontece na primeira semana. E uma placenta, uma bolsa, acontece na segunda semana. Beleza? É assim. Esquema é esse, ó. Didi acontece 72 horas. Monodi acontece na primeira semana. E mono acontece na segunda semana. Fica mais fácil assim, não? Porque dias, aí 8 dias, uma semana, tá bom. Se você vê na questão que seja 8, ele vai falar de tanto a tanto, ele vai fazer de 3 a 8. Aí pronto, primeira semana. Engloba aí e mete lá na questão. Beleza? Então é isso. Primeira semana, segunda semana. É isso que acontece. Mais fácil assim. Tá? É mais fácil você memorizar desse jeito. Tá? Então, primeira semana, segunda semana. Tá? Porque cada lugar que você ler vai dizer uma coisa diferente. Então, primeira semana, segunda semana. Didi é 72 horas. Monodi, primeira semana. Mono, segunda semana. Beleza? Duas placentas, duas bolsas é 72 horas. Uma placenta, duas bolsas é na primeira semana. E uma placenta e uma bolsa é na segunda semana. Bom, assim é mais fácil. Então vamos fazer logo a questão sobre isso. Quando ocorre a clivagem do zigoto fertilizado na formação da gestação gemelar monocoriônica diamniótica. Então é monodi. Até o 3º dia de pós-fertilização, entre o 3º e o 7º dia, entre o 7º e o 12º dia, após o 12º dia, ou não há clivagem nesses casos. E aí? E aí? Qual é? Qual é, minha gente? Letra B, primeira semana, 3º e 7º dia. Colocaram aqui uma informação, e é verdade, mas também acontece isso. Tem uma complicação que a gente não falou, que é a gemelaridade imperfeita, tá? Gemelaridade imperfeita, ela vai também ter a sua clivagem, a partir, depois aí da segunda semana. Então, depois do 13º dia, do 13º dia até o 17º, acontece na gemelaridade imperfeita. O que é a gemelaridade imperfeita? São os gêmeos siameses, aqueles gêmeos que estão ligados pelo corpo. Então, gemelaridade imperfeita a partir do 13º dia. Então, vamos memorizar primeira semana, segunda semana e terceira semana. Certo? Nos 3 primeiros dias é Didi, do 3º até o 7º dia, na primeira semana, é Monodi, do 7º até o 14º dia, ou 13º dia, é Mono, e gemelaridade perfeita
a partir do 13º dia, aí na segunda semana, na terceira semana, no caso já no início da terceira semana, aí, final da segunda para o início da terceira. Beleza? Então é isso daí. Letra B é a correta aqui na letra A, no primeiro. Sétimo, diz assim, ó. Sobre a gestação gemelar, é correto afirmar que a gestação dicoriônica e diamniótica deve ser conduzida como gravidez única, já que não tem risco aumentado de complicações. Letra B. A prematuridade é complicação frequente na gestação gemelar, por isso deve ser usada progesterona vaginal em todos os casos. Letra C. A síndrome de transfusão feto-fetal deve ser rastreada entre 16 e 26 semanas em toda gravidez monocoriônica e diamniótica. Letra D. A cerclagem é procedimento obrigatório nas gestações trigemelares. E letra E. Quando o sexo dos fetos é igual, pode-se afirmar que se trata de uma gestação monozigótica. E aí? Qual é a alternativa correta aí para vocês? Letra A, B, C, D ou letra E? E aí? O que vocês dizem aí? A, B, C, D ou letra E? Ó, dicoriônia diamniótica deve ser gravidez única. Não tem risco aumentado de complicações? Tem, né? Dicoriônica diamniótica tem sim risco de complicações, sim. Tá? Por exemplo, parto prematuro. Tem essa coisa. Prematuridade é complicação frequente na gestação gemelar. E por isso deve ser usado progesterona vaginal em todos os casos? Não. Não tem sentido, né? Não tem sentido a gente usar progesterona vaginal em todos os casos. A letra B também está equivocada. A letra D diz assim, a cerclagem é procedimento obrigatório nas gestações gemelares. Tampouco está certo. Letra E diz que quando o sexo dos fetos é igual, pode-se afirmar que se trata de uma gestação monozigótica. Aí não tem nenhum sentido. Ela ser dizigótica, os fetos podem ter o mesmo sexo ou sexos diferentes. Não tem, são como se fossem duas gestações diferentes. Então a correta é a letra C. A síndrome de transfusão feto-fetal, certo? Deve ser rastreada entre 16 e 26 semanas, tá certo? Anota aí, ó, que eu não falei isso aqui. Entre 16 e 26, em toda gravidez monocoriônica e diamniótica. Certo? Letra C é a resposta correta. Monocoriônica. Então, sendo monocoriônica, a gente faz. Se ela é monocoriônica, ela tem que ser monozigótica, né? Porque toda dicoriônica é dizigótica. Certo? Toda dicoriônica... Aliás, toda dizigótica é dicoriônica, melhor dizendo, né? Ao contrário. Para ser dizigótica, tem que ter duas placentas. A monocoriônica, ela pode ser... a monozigótica, ela pode ser monocoriônica ou dicoriônica. Pode ter uma placenta ou duas placentas. Certo? Então a letra C é a correta. Vamos fazer outra aqui. Deixa eu ver a hora. Estamos dentro do tempo. Paciente gesta 3, parto 2, encontra-se em acompanhamento pré-natal e alto risco por gestação gemelar, dicoriônica, diamniótica. Entre as complicações com as quais o pré-natalista deve se preocupar, encontra-se letra A, transfusão feto-fetal, letra B, gemelaridade imperfeita, letra C, trabalho de parto prematuro, letra D, sequência de perfusão arterial reversa gemelar. Qual é a complicação que sim está presente no parto? Ó, no parto, qual é? Dicoriônico diamniótico, ou seja, tem duas placentas e duas bolsas. Isso, a Samarita perguntou, repete o tempo de rastreio, 16 e 26 semanas, como o Ruben aqui escreveu aqui nos comentários. Beleza? Então aí, qual vai ser a complicação aqui que não vai estar, que não, como é? Que você encontra. Que sim vai estar, que tem duas placentas e duas bolsas. Como eu falei para vocês, a transfusão feto-fetal ela é feita quando tem o quê? Uma placenta. Quando eu tenho uma placenta, pode ter transfusão feto-fetal. Não tem como ter em duas placentas, tá? Tem que ter uma placenta só. Então essa letra A não é. A gemelaridade imperfeita, eles têm que estar na mesma bolsa.
Então tem que ser a mesma placenta e a mesma bolsa. Porque eles são o quê? Estão unidos, os dois. Então gemelaridade perfeita também não pode ser, porque tem duas bolsas e duas placentas. Trabalho de parto prematuro acontece em toda a gemelaridade. Pode acontecer trabalho de parto prematuro. Então a resposta correta é letra C. Tá? 10, letra C. Questão 10. 10C. Beleza? Gesta 3, parto 2, ele pergunta, numa gestação gemelar dicoriônica diamniótica, qual é a alteração que pode ter? A prematuridade, letra C. Por quê? A transfusão feto-fetal tem que ser uma só placenta. E a gemelaridade imperfeita tem que ser uma placenta e uma bolsa para ter gemelaridade imperfeita. Então a única que pode ser é trabalho de parto prematuro. E a última questão, se não me engano, é essa mesma. Vamos fazer aqui a última questão, que diz assim, ó, grávida de gêmeos, primigesta de 32 semanas, foi realizar ultrassonografia com cerca de 26 semanas. Já havia exame anterior mostrando gemelaridade monocoriônica e diamniótica. E o atual revelou 2 fetos cefálicos, sendo o primeiro com peso estimado de 1.130 gramas, maior bolsão de líquido amniótico e de 122 milímetros. E bexiga repleta e distendida. O segundo apresentou peso estimado de 790 gramas, ausência de líquido amniótico e bexiga não visualizada. A dopplerfluximetria de umbilicais e ducto venoso de ambos os fetos eram normais. Pode-se afirmar que... vamos lá. Vamos fazer o estágio, tá? O estágio segundo quinteiro. Estágio segundo quinteiro, essa aí é os estágios do comprometimento fetal. A gente tem, o que é que ele tem aqui? Ele tem o oligodrâmino e o polidrâmino, né? Isso aí a gente consegue ver. E ele tem a ausência de líquido amniótico e bexiga não visualizada. Não visualizou a bexiga em um dos 2 fetos. Então o Doppler está normal. Então qual? Estágio 2. Estágio 2. Pode-se afirmar que essa gemelaridade pode ser dizigótica. E também a clivagem do zigoto provavelmente ocorreu antes do 4º dia pós-concepção. C. O diagnóstico mais provável é síndrome de transfusão feto-fetal em estágio 2 de quinteiro. Letra C. Resposta letra C. Beleza. Gêmeos, 32, a mulher tem 32 anos, 26 semanas. Monocoriônica e diamniótica. Uma placenta. Aí ele está dizendo assim, essa pode ser dizigótica. Se tem uma placenta, tem que ser monozigótica. Não pode ter uma placenta e ser dizigótica. Todo parto dizigótico ele tem 2 placentas obrigatoriamente. Então letra A não pode ser. A clivagem do zigoto provavelmente ocorreu antes do 4º dia, ou seja, 72 horas. Para ser isso tem que ser dicoriônica diamniótica e não monocoriônica diamniótica, como é o caso aqui, né? Monocoriônica diamniótica. Tem que ser di. Se for di, até o 3º dia. Se for monodi, que é o caso, é do 3º até o 7º, na primeira semana. E se for mono, vai ser segunda semana. Entre o 7º e o 13º dia. E depois do 13º dia, gemelaridade imperfeita. Então a resposta é a letra C. Devido à presença de structuring, que é a transfusão feto-fetal, pode-se dizer que a doença está no estágio 4. Aí não, 4 não. Trata-se de um síndrome de transfusão feto-fetal, beleza? Decorrente de anastomoses placentárias arteriovenosas superficiais. Como a gente falou, o negócio que acontece é a transfusão de sangue de um dos fetos para o outro. Não é anastomose, não acontece anastomoses venosas, não. Arteriovenosas superficiais, não, está errado. Certo? Então, acontece a transfusão por causa de anastomoses arteriovenosas profundas e não superficiais, tá? É isso que está errado. Aqui está dizendo que são superficiais e as anastomoses arteriovenosas, elas são profundas. É o Didi até o 3º dia. Monodi, 3º dia ao 7º dia. Mono, ele é na segunda semana. E gemelaridade perfeita depois aí da segunda semana. Beleza, galera? Fácil demais. Menino, como é bom. Parece que começou agora, não senti nem o tempo passar. Como é que vocês não gostam de obstetrícia? Eu sei não. Eu não entendo esse povo não. Como é que não gosta de obstetrícia, meu Deus? Então, muito obrigado por ter assistido a live até aqui. Foi muito massa estar aqui com vocês. Vocês são demais, vocês ajudam muito aí.
E eu espero estar ajudando de alguma forma para vocês estarem revisando os temas e também fazendo questões. E a gente vai lá e interage e fica tudo beleza, tá? Até 17 horas. Hoje a gente se vê mais tarde lá na nossa live. E hoje à noite, 17 horas, vai ser maravilha. Ginecologia. Olha que coisa boa. Opa, para esse dia, não sei. Não tem como ficar melhor. Obstetrícia de manhã, ginecologia à tarde. É maravilha, tá? Espero vocês aí. Todo mundo, tá? Até mais. Pra mim não tem feriado. Pra mim é estudo. Vamos lá. Tchauzinho. Até mais.